Olá, que delícia! Palavra de Deus, palavra do Senhor, algo maravilhoso. E por muitas vezes, a gente passando pelas escrituras, por muitas vezes eu sinto saudade da Galileia, eu sinto saudade de Jerusalém, sem nunca ter pisado lá ou passado lá. Tenho vontade de ir, mas passando pelas escrituras, muito mais pelos evangelhos, eu sinto saudade de tocar na orla de Jesus, eu sinto saudade, como se fosse algo tão real. E o meu convite essa manhã é que você sinta saudade. Nós vamos falar em Marcos 6 e eu te convido a ser um dos personagens da palavra. Imagine-se lá, imagine-se do lado do mestre. O que o mestre tem a nos ensinar? Marcos 6,30 diz o seguinte: os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe todas estas coisas, tanto o que tinham feito como o que lhes havia ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte para um lugar deserto e descansai um tempo, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E eles partiram a sós num barco para um lugar deserto. Marcos 6, um pouquinho antes, diz, acaba relatando uma catástrofe, algo muito ruim aconteceu. A filha de Herodias foi dançar numa festa e Herodes, que era o governante da época, se engraçou, achou ela muito bonita e fez ali no meio da festa uma promessa para ela que ela poderia pedir o que quisesse que ele faria. E ela pediu a cabeça de João Batista, que era um profeta, que falava de Jesus no deserto, né? Que abria o caminho para o Filho de Deus. E Herodes, ainda achando que João Batista era um homem justo e santo, ele não quis romper aquela promessa, ele nunca iria imaginar, né, que ela pediria a cabeça de João Batista. Mas no meio da bebida, no meio da festa, né, tantas coisas horríveis as pessoas fazem ou prometem ou acabam fazendo e se arrependem depois, mas ele não voltou atrás. Realmente aquilo aconteceu. Bom, os discípulos de João Batista foram lá, pegaram o corpo dele, enterraram João, chegaram os apóstolos, contaram, os apóstolos chegaram a Jesus e contaram. Eu imagino que como ser humano, os apóstolos estavam destruídos com esta palavra, com essa notícia. Por quê? Porque João abria ali a palavra no deserto, antecedendo a caminhada de Jesus. E eles eram apóstolos de Jesus, então quantas coisas pela mente humana passou e o tanto que eles poderiam estar nervosos, apavorados, atemorizados. Eles chegam e contam a Jesus. E nesse momento, Jesus fala para eles: olha, vem comigo, né? Tenham confiança em mim, vem comigo e vamos ao deserto descansar. E é muito interessante que dentro de uma mesma rotina, de uma cabeça normal, né? Ou da maneira como a gente pensaria, depois de algo tão aterrorizante, uma pessoa normal pensaria: bom, cada um vai para sua casa, pega lá um chá de erva cidreira com uma camomila para acalmar os nervos, tenha uma boa noite de sono e, bom, ou começa a discutir aquilo, ou passa a noite falando sobre isso, o que a gente vai fazer amanhã. Mas Jesus não. Jesus leva-os ao deserto, a um lugar deserto para descanso. E o que é mais legal? Vamos continuar. Mas Jesus, ele queria romper com o normal. Ele queria romper com o que todo mundo faz, o que é o normal à mente humana. Vamos descansar o corpo, né? Vamos buscar descanso para o corpo, ou vamos dopar o corpo para a alma não arder, para a alma não doer. Mas uma noite de descanso não tiraria o temor da alma dos discípulos, né? Então Jesus leva-os ao lugar deserto para o descanso. Mas olha só o que acontece. E as pessoas, no verso 33, e as pessoas os viram partir e muitos os reconheceram
e para lá correram a pé de todas as cidades e os ultrapassaram e aproximaram-se dele. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eles não eram como ovelhas que não têm pastor, e ele começou a ensinar-lhe muitas coisas. Que legal, né? Nesse lugar deserto, de repente uma multidão, que era um lugar de descanso, mas de repente a multidão está atrás deles. E quando o dia estava muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhes disseram: este lugar é deserto, o dia está muito adiantado. Quer dizer, o lugar não era mais deserto, né? Mas o dia está muito adiantado. Despede-os para que possam ir nas regiões ao redor, as aldeias, e comprem pão para si, porque eles nada têm para comer. E ele respondendo disse-lhes: dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: devemos ir e comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Gente, é uma multidão. E ele disse-lhes: quantos pães vós tendes? Ide e vedes. E quando eles souberam, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ele ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a grama verde. Um pouquinho mais abaixo, e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, partiu e deu-os aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e dividiu 2 peixes entre todos eles, e todos eles comeram e se fartaram. Versículo 42. Que coisa maravilhosa! E aí os discípulos chegam, como a gente chegaria. Eu não tô falando que a gente faria diferente, mas calma aí, não, a gente vai dar de comer, e a Bíblia fala que eram 5.000 homens, não, a gente fora mulheres e crianças, então eram 8.000, 10.000 pessoas. Mas como assim? A gente tem que ir lá comprar? Então a nossa mente, né, ela é muito reduzida, né? Ela está trabalhando dentro do provável. E Deus quer trabalhar com a gente fora do provável. Então ele leva os discípulos para descansar. Mas chega lá, tem uma multidão, e ali os discípulos estão trabalhando para cima e para baixo. E agora eles têm que arrumar comida para todo mundo. Pão, né? Ver quantos pães tem. E lá tinha um menino com 5 pães, 2 peixes. E aí eles levam a Jesus. O que é legal, né? O legal de tudo isso, o mais gostoso de tudo isso. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção daquilo que se espera. Eles não estavam vendo nada, simplesmente nada. Eles não estavam entendendo mais nada. Tá, a gente veio em um lugar deserto para descansar, chega aqui, tem 10.000 pessoas nesse lugar deserto onde a gente vai descansar, a gente está trabalhando o dia todo, e aí a gente tem que arrumar comida para todo mundo, né? No final, eu acredito que no decorrer do dia ninguém sentiu fome, porque eram muitos ensinamentos e aquilo devia ser maravilhoso, né? O pão da vida estava ali de frente, mas eles não estavam entendendo nada. Bom, deu certo. 5 pães e 2 peixes se transformou em 10.000 alimentações, todos se fartaram, ainda sobraram cestos. Gente, e agora? Né? E o que eles estão, qual o tanto que eles estão descansando? Se a gente está vendo esses apóstolos subindo, descendo, correndo, fartando o povo, né? Qual o momento que eles vão descansar? Qual é o momento que eles vão descansar? O mestre chama eles para descansar, eles estão trabalhando mais, mas qual é o momento que eles vão descansar? Tá? E aqui, ó, vamos lá. Imediatamente obrigou seus discípulos a entrar no barco. Então, depois que o povo se fartou, Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Jesus, ele estava em todo momento trabalhando na alma, né? Tirando eles do foco daquela coisa tão atemorizante e mostrando que a confiança nele era o descanso. Então, o que o mestre quer nos ensinar? O que o mestre nos ensina? Tá? E aí eles entraram no barco, enquanto Jesus ficou despedindo a multidão, e ao anoitecer o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra, Jesus sozinho em terra. E
ouviu-os fadigados ao remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Jesus andando sobre o mar. E quando eles o viram andar sobre o mar, imaginaram que fosse um espírito, gritavam, porque todos ouviram, perturbaram-se, né? Ficaram com medo. O que é que tá no meio do mar, né? Fora a tempestade. E imediatamente falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo. Sou eu, não tenhais medo. E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou, entre si ficaram grandemente pasmados e maravilhados. Que maravilha, que coisa maravilhosa. A gente não tem tanto tempo mais, já passou de 10 minutos, mas só passando aqui um pouquinho, pois eles não tinham considerado o milagre dos pães. Então aquele temor, aquele medo, eles não tinham considerado o milagre dos pães, pois o seu coração estava endurecido. Então o que o mestre quer nos ensinar? Que mesmo no meio da correria, a gente confie. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se veem. De repente você não está vendo nada. É a convicção daquilo que se espera. De repente você pode até não estar esperando nada. Mas se você confia, esse é o seu melhor descanso, a sua melhor esperança, a sua melhor fé. Porque no momento que você confia e faz, e você age, você não vai para a cama dormir tentando sair do problema. Você não vai tomar um calmante tentando sair do problema. Não é o descanso físico que faz você sair do problema. É a confiança da sua alma. É entregar sua alma, seu espírito e saber que Deus fará o melhor. Porque os discípulos não sabiam que os pães iriam se multiplicar. Também os discípulos não sabiam que Jesus ia andar sobre o mar. Eu não tenho mais tempo para continuar esse capítulo fantástico, que depois mostra que eles levavam os enfermos das ruas até Jesus, confiando: olha, eu não sei o que vai acontecer com você, eu sei que o melhor vai acontecer com você. Toca na orla dele e você será curado. Então, o que o mestre quer nos ensinar? Confiança. Quanto mais a gente confia, mais a gente descansa. E quanto mais a gente descansa, a gente não precisa esperar pela nossa mente. O que eu penso que vai acontecer daqui 2 minutos, o que eu penso que é melhor para minha vida, eu não chego 1% daquilo que Deus tem o poder de fazer. Porque se eu sou limitada em poder, eu não vou conseguir pensar no poder que eu posso fazer, até onde eu posso chegar. Mas no momento que eu confio, que você confia, nossa, a gente vive milagres o dia todo. O que a gente tem que tomar cuidado é da gente estar vivendo milagres e o coração estar endurecido de não estar vendo esse milagre. O dia de hoje é um milagre. Agradeço a Deus. Obrigada a todos. Um beijão. Até a próxima.